Muitas pessoas acreditam que, ao exalar o último suspiro, tudo termina. Mas, segundo as revelações trazidas por Chico Xavier, essa ideia está longe da realidade. A morte, na verdade, é apenas uma transição e o espírito, mesmo liberto do corpo físico, ainda pode sentir os reflexos do que deixou para trás. Nos primeiros momentos após o desencarne, o espírito nem sempre percebe que já deixou o plano terreno. Ele se vê diante de um novo estado de consciência, muitas vezes confuso, desorientado e ainda fortemente ligado ao corpo que habitou por tantos anos. Imagine despertar de um sonho sem saber que está sonhando. É assim que muitos espíritos descrevem essa experiência. Essa ligação acontece através do perispírito, um corpo sutil que serve de ponte entre o espírito e a matéria. E é justamente essa conexão que pode prolongar sensações físicas mesmo depois da morte, especialmente se a pessoa não estiver espiritualmente preparada ou se a morte tiver sido repentina. Chico Xavier relatou, por meio de mensagens psicografadas, que em vários casos o espírito permanece ao lado do corpo por horas, às vezes por dias, tentando entender o que está acontecendo. E aí entra um ponto crucial. Se nesse período o corpo for cremado antes que o espírito tenha se libertado por completo, ele pode experimentar uma espécie de sofrimento vibracional, como se estivesse vivenciando o processo. É um alerta que desperta a consciência. Não se trata de medo, mas de respeito. Respeito pelo tempo do espírito, respeito pela sua travessia. Saber disso transforma a nossa forma de enxergar a morte e nos convida a agir com mais amor, mais cuidado e mais compaixão. Afinal, se o corpo é apenas a veste da alma, ele ainda guarda, por algum tempo, os fios energéticos que conectam o espírito ao mundo. Rompê-los antes da hora pode causar dor. E quando sabemos disso, escolhemos agir com mais luz. Pouco se fala sobre o que realmente sente o espírito nos momentos que se seguem à morte do corpo físico. Mas Chico Xavier, por meio de suas psicografias e os ensinamentos que recebeu de entidades elevadas como Emmanuel, revelou algo profundo e, ao mesmo tempo, delicado. O espírito pode sofrer durante a cremação se o processo for feito de forma precipitada. Esse sofrimento não é físico como o que sentimos aqui na Terra, mas vibracional, emocional, uma espécie de dor psíquica intensa que nasce da ligação ainda ativa com o corpo material. Imagine-se em estado de confusão, tentando entender o que aconteceu, observando seu próprio corpo sendo manipulado, levado, preparado, de repente, entregue às chamas. Para o espírito ainda apegado à matéria ou despreparado para a desencarnação, isso pode ser vivido como um choque profundo. É como se ele sentisse, de maneira simbólica, todo o processo, como se estivesse sendo queimado vivo, não no sentido literal, mas por meio de impressões psíquicas tão fortes que causam angústia e desespero. Chico contou em mensagens emocionantes que alguns espíritos gritavam por socorro, implorando que não fizessem aquilo, porque ainda estavam ali. Não haviam conseguido se desligar. Suas palavras não eram ouvidas no plano físico, mas o sofrimento era real. Isso acontece, especialmente, quando a pessoa não cultivou em vida uma preparação espiritual, quando não aceitou a ideia da continuidade da existência ou quando partiu de forma brusca, como em acidentes ou mortes inesperadas. Essa revelação, longe de ser um motivo de pânico, é um chamado à consciência. É um convite à reflexão sobre o tempo sagrado que cada alma precisa para fazer sua travessia com paz. A cremação não é um erro em si, mas quando feita de maneira precoce, sem esse respeito às primeiras horas e dias após a morte, pode causar um impacto doloroso. Saber disso é, mais do que nunca, um ato de amor. Amor por quem partiu. Amor por quem está chegando ao outro lado. Quando alguém parte deste mundo, nem sempre a alma parte junto imediatamente. Segundo os ensinamentos transmitidos por Chico Xavier, os 3 primeiros dias após a morte física são de extrema importância para o espírito. É um período de transição, de adaptação, de desprendimento.
E é justamente nesse intervalo de 72 horas que ocorre a maior parte do desligamento entre o corpo físico e o corpo espiritual, o chamado perispírito. Esse tempo não é apenas simbólico. Ele tem um fundamento energético e espiritual profundo. Durante essas horas, o espírito começa a se desvencilhar das impressões da vida terrena. As sensações do corpo ainda reverberam. A consciência vai lentamente se libertando dos estímulos físicos, se abrindo espaço para a nova realidade do plano espiritual. É como acordar de um sono profundo. Primeiro você percebe a luz, depois os sons, até entender onde está. Com o espírito, acontece o mesmo. Ele precisa de tempo, de amparo, e acima de tudo, de serenidade. Chico Xavier, com sua sensibilidade extraordinária, psicografou relatos comoventes de espíritos que ainda se viam presos ao corpo mesmo após o sepultamento ou a cremação. Muitos nem sabiam que haviam morrido. Outros estavam ali, chorando sobre o próprio corpo, sentindo medo, insegurança ou angústia. Por isso, os espíritos superiores recomendam que se evite tomar decisões apressadas com o corpo físico, especialmente em relação à cremação. Aguardar 72 horas é um gesto de profundo respeito à jornada espiritual que ainda está acontecendo. Esse tempo permite que o espírito receba o auxílio necessário, que ouça as preces dos que ficaram, que entenda o que ocorreu, aos poucos, aceite a sua nova condição. Para os que ficaram, é o momento de se recolher em oração, de emitir pensamentos de luz, de não se desesperar. A alma sente, ouve, percebe, e tudo que vibramos chega até ela. Essa consciência transforma a forma como lidamos com a morte. Ela nos convida a desacelerar, a confiar nos processos divinos e a permitir que o amor continue sendo o elo mais forte, mesmo quando já não se pode mais tocar o corpo. Afinal, nesses 3 primeiros dias, o espírito ainda está mais perto do que imaginamos, só que em outra dimensão, esperando ser libertado. Poucos compreendem o quanto o momento da morte exige delicadeza, silêncio interior, acima de tudo, respeito. Chico Xavier, por meio de inúmeras comunicações espirituais, sempre enfatizou a importância da prece sincera e do cuidado com o corpo físico após o desencarne. O corpo, embora agora sem vida, ainda é um instrumento sagrado que serviu à alma em sua jornada terrena. Descartá-lo de forma apressada ou indiferente pode impactar profundamente o espírito que parte, especialmente nos momentos delicados de transição. As orações, nesses instantes, são como cordões de luz lançados do coração de quem fica para o espírito que está se desprendendo. Elas confortam, acolhem, fortalecem e ajudam a alma a perceber que a vida não acabou, apenas mudou de plano. Um espírito recém-desencarnado muitas vezes está confuso, emocionado ou até assustado. Ele sente o ambiente, percebe a vibração das pessoas ao redor, escuta pensamentos, sente saudades. E é exatamente por isso que a prece feita com amor é um verdadeiro bálsamo espiritual. Chico nos ensinou que, nesses momentos, devemos agir com reverência, evitar gritos, desespero, discussões ou lamentações excessivas é uma forma de caridade. Tudo que se vibra ao redor do corpo atinge diretamente o espírito. Um ambiente calmo, com música suave, palavras de fé e uma atitude respeitosa ajudam a elevar o padrão vibratório da despedida. É como abrir as janelas para que a luz entre e a alma possa partir com mais leveza. Além disso, o respeito ao corpo físico também tem um valor espiritual. Ele não é apenas matéria descartável, é um templo, um instrumento divino que abrigou a alma. Cuidar dele com dignidade, não apressar o destino que lhe será dado, dar tempo para o espírito se desligar completamente, é um ato de amor e consideração. Em momentos assim, o verdadeiro adeus não está no que se diz em voz alta, mas no que se vibra em silêncio, gratidão, paz, esperança. O corpo silencia, mas a alma ouve. E o que ela mais precisa nesse instante é ser envolvida por um manto de luz. Xavier psicografou centenas de mensagens de espíritos que vieram do outro lado relatar suas experiências após a morte, algumas cheias de paz, outras marcadas por dor e arrependimento.
Entre esses relatos, há histórias tocantes de almas que passaram por grande sofrimento ao terem seus corpos cremados antes de completarem o processo de desprendimento. São vozes que não foram ouvidas em vida, mas que encontraram em Chico um canal de expressão para alertar, ensinar, acima de tudo, pedir compreensão. Um dos casos mais impactantes que Chico recebeu foi o de um homem que desencarnou de forma inesperada, logo nas primeiras horas. Teve seu corpo cremado. No plano espiritual, ele descreveu uma sensação de agonia intensa, como se estivesse sendo queimado vivo, embora soubesse, em algum nível, que já não estava mais no corpo físico. Ele sentia-se preso, desesperado, querendo dizer aos familiares: esperem, ainda estou aqui. Mas ninguém o ouvia. Segundo o espírito, a experiência foi marcada por uma dor moral e vibracional profunda, não por castigo, mas por ignorância das leis sutis que regem a passagem da alma. Chico sempre deixou claro, a cremação em si não é errada. O que provoca sofrimento é o tempo, ou melhor, a falta de tempo para que o espírito se desligue completamente do corpo. Em outras mensagens, espíritos relataram que, ao serem cremados após os 3 dias recomendados, já se encontravam amparados por mentores, conscientes de sua nova realidade e não sentiram nenhum sofrimento. Isso mostra que a chave está na preparação espiritual e no respeito ao tempo da alma. Esses testemunhos espirituais não são destinados a gerar medo, mas consciência. Eles nos convidam a olhar para a morte com mais maturidade e empatia. Quando compreendemos que o espírito ainda pode estar por perto, tentando se situar, buscando compreender o que ocorreu, o nosso dever como familiares e amigos é facilitar esse processo com oração, silêncio, respeito e tempo. Chico foi o mensageiro da paz e do amor entre os mundos. Por meio dessas histórias, ele nos ensina que a despedida física é apenas uma parte da jornada e que o verdadeiro consolo está em permitir que a alma parta em paz, envolta em luz, e não em chamas de pressa ou desconhecimento. Saber disso é um presente, e praticar esse conhecimento é um ato de amor eterno. Se gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal, deixe seu like e aperte o sininho para receber notificação sempre que eu postar novidades por aqui. Nos vemos em breve. Gratidão.